Opa, galera bonita, tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui vai ser igual aquele vídeo da saúde mental que eu fiz, que era só eu falando, sem muito roteiro, sem muita edição e tal, só desabafando uma coisa que eu penso há bastante tempo. Como vocês sabem, ou já devem ter percebido, né? Não sei se já perceberam, eu sou professor de história e sendo professor, obviamente, eu tenho muita coisa para falar sobre o novo ensino médio. Qualquer dia eu vou fazer uma série inteira, tipo como foi o Drop do Tempo, só falando do novo ensino médio, só falando, só pontuando, fazendo vários vídeos pontuando o que eu acho do novo ensino médio. Mas para começar, eu quero falar o seguinte: o novo ensino médio, ele é um projeto muito mal estruturado, muito mal feito e prejudicial. Ele vai ser muito prejudicial ao longo prazo. Se tu está estudando, tu já deve ter percebido o quanto ele é estranho. Se tu já terminou o ensino médio e não passou pelo novo ensino médio, tu pode ter ouvido, já deve ter ouvido alguém falar mal disso. Mas para as pessoas que não frequentam o ensino médio, e até para algumas que estão frequentando, vocês não percebem o quanto que isso é prejudicial, o quanto que esse novo ensino médio ele pode acabar prejudicando a educação demais, tipo, ele vai acabar muito mais prejudicando do que ajudando ao longo prazo. Esse novo ensino médio ele foi introduzido lá pelo Michel Temer, que era um cara que tinha toda uma postura assim mais para a direita e tal. E esse cara basicamente destruiu o ensino médio, fez o ensino médio virar uma coisa pior do que já era. A gente sabe que a educação no Brasil, no caso da pública, não é uma das melhores coisas e tal, mas realmente piorou e piorou muito. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para explicar. Bora lá. Vocês sabem que durante o governo Bolsonaro, ou talvez vocês não lembrem porque o Bolsonaro falou tanta loucura durante o governo dele, que talvez essa tenha sido uma das menos problemáticas, por isso passou batido, mas ele chegou a dizer que se fosse por ele não tinha mais faculdade de história, filosofia e o resto das áreas de humanas e tal, porque essas faculdades não dão resultado. E, e isso é bem problemático, por quê? Porque agora que a gente está experienciando o novo ensino médio, a gente viu como que esse projeto foi introduzido. A gente consegue perceber agora que essa ideia de desestimular as áreas humanas aconteceu, de verdade. Porque é o seguinte, primeiro que matemática e português sempre tiveram muito mais aulas do que as outras áreas. A gente sabe disso. No ensino médio, a gente tem 3 áreas de português. 3 áreas. Além de que todas elas têm mais aulas do que as áreas normais. Tipo, produção textual tem 2 aulas, literatura tem 2 aulas e o português mesmo, ele tem, que aí vai ser gramática, não me lembro se vira gramática, mas ele tem 4 aulas. Então vai ficar nisso. E matemática tem 4 aulas semanais. As outras disciplinas elas tinham 2 aulas só. E tinham que competir. História, que é a minha disciplina, sempre teve só 2 aulas. Sempre teve metade das outras disciplinas, das importantes. Aí nós vamos ter o Enem, que é basicamente entender matemática. Aí vamos ter vestibular, que todo vestibular, independente da área que tu faça, vai cair em matemática. E esse tipo de coisa. E o tipo de raciocínio estimulado na escola sempre foi raciocínio lógico, matemático. Tipo, quantas vezes tu foi na escola e te estimularam a debater? Quantas vezes, tu lembra? Tu já deve ter passado por alguma aula de debate, mas quantas vezes? É muito comum? Não, claro que não é. Quantas vezes tu já fez uma prova que foi discutida? Uma prova discutida? Raramente. Quantas vezes tu já fez uma atividade e depois da atividade o professor ele veio revisar o assunto para fazer tu entender mais? Raramente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes tu já fez uma prova que tu tinha que terminar ela só em um horário, terminar em um horário e fazer ela respondendo perguntas específicas sobre uma coisa específica e tendo que dar respostas específicas, porque se tu não encaminhasse para aquela resposta específica, tu não conseguiria a nota. Quase todo mundo já passou por isso e a maioria das vezes acontece assim. E isso é basicamente estimular o raciocínio específico, que é o raciocínio lógico matemático, que é um raciocínio de memorizar as coisas, seguir uma lógica memorizatória. Quantas vezes tu já foi estimulado a ser criativo? Dificilmente, dificilmente. A maioria das pessoas que é criativa é cortada pela escola, porque a gente segue essa lógica de tu tem que decorar um assunto, tu tem que saber aquelas coisas específicas que a escola quer que tu saiba, e se tu não conseguir decorar, tu não pode debater, tu não pode instigar,
tu não pode relatar coisas da tua vida, tu não pode ser criativo, isso tudo tu não pode. E aí, qual é o problema? As áreas de humanas já eram bem relegadas, bem diminuídas por conta disso. E aí teve um problema maior que eu percebi lendo os livros de humanas do novo ensino médio. É o seguinte, no livro do primeiro ano, quando eu li, eles têm lá um livro de humanas e tu tem que adivinhar qual parte é de que área. Então, tá lá falando de globalização, tu tem que entender, aqui é geografia, aqui é história, aqui é filosofia, porque o livro não te divide, ele não diz certinho. Então, quando começou o ano, eu e os outros professores fizemos uma reunião para decidir cada tópico que cada um falaria, para não dar conflito de ideias e tal. E aí ficou nisso. Quando a gente chegou no livro do segundo ano, não tem filosofia. Não tem. Tipo, quando eu li o livro, eu percebi que não tinha. A professora de geografia disse que não tinha. Outra professora também me disse que não tinha. E eu acabei vendo um vídeo no YouTube de alguém falando sobre isso que também disse que não tinha. Então, realmente não tem. Não tem mesmo filosofia. Não tem filosofia no livro do segundo ano, no primeiro livro do segundo ano de ciências humanas. Que é aquele sobre trabalho e tal. E é basicamente isso. Essa ideia, cara, do de cortar aos poucos alguns assuntos. Então, já que filosofia sumiu dos livros, o que garante que a história não suma? Tipo, ninguém falou que não tem mais filosofia. Ainda tem professor de filosofia. Ainda tem disciplina de filosofia. Filosofia ainda tem nota. Os alunos ainda têm que estudar filosofia. Mas foi cortada do livro. Essa é uma coisa, uma tática até mais eficaz do que você só cortar. Porque se você só cortar a disciplina, vai dar alarde, as pessoas vão acabar não gostando, as pessoas vão acabar discutindo, vão acabar falando que tu cortou. Se tu só tira e não fala nada, e não comenta aquilo, as pessoas não vão perceber. E se as pessoas não percebem, não tem do que elas reclamarem. E se elas reclamarem, tu pode inventar. Se alguém reclamar pro governo e tal, começar a fazer muita baderna e falar que não tem mais filosofia nas escolas, simplesmente o governo vai achar alguma palavra específica lá no livro e vai dizer, aqui, filosofia, isso aqui é filosofia pura. É basicamente isso, vão achar um jeito de disfarçar. Não sei. Então o que garante que daqui a alguns anos vai ter história no livro? O que garante que daqui a alguns anos vai ter geografia? Quem garante isso? Quem me garante que vai continuar tendo a minha área? É isso que eu fico pensando. Porque, tipo, eles fazem um livro e tiram a área. E aí fica por isso mesmo, cara. Fica de tu aceitar. Tu vai ter que aceitar, porque é o livro que tem. Então tu vai ter que se basear naquilo. E tem outros problemas, tipo, por exemplo, cortar a carga horária já é um problema gigantesco. Porque diminuir, cara, é muito difícil dar aula sem muitos horários. É um negócio extremamente complicado. Pensa só, tu ter que explicar a Segunda Guerra Mundial em uma aula. Pensa no seguinte, nós temos 48 semanas no ano. Nem toda semana vai ter aula. Tu tem uma aula por semana, uma por semana. Ou seja, se tu der aula todas as semanas do ano, tu vai dar 48 aulas. 48 aulas. Tu tem... vamos fingir que tu tá dando aulas pro terceiro ano do ensino médio. Tu tem que dar aula sobre o início do século XX, ou seja, ainda a República do Café com Leite no Brasil, a Era Vargas, tem que falar também da crise do café, tu vai ter que falar por que o Vargas era um ditador, tu vai ter que falar depois Primeira e Segunda Guerra Mundial, ainda a Guerra Fria também, aí tu vai falar sobre o integralismo no Brasil, aí tu vai ter que falar sobre a ditadura militar no Brasil, depois sobre o fim da Guerra Fria, e aí tu vai ter que vir depois pro século XXI, a guerra ao terror, sobre o terrorismo, tu vai ter que falar também sobre um pouco sobre o governo Lula, e um pouco sobre o finzinho ali do governo Dilma e tal, e era basicamente esses assuntos que tinham no antigo ensino médio no terceiro ano. Tá, agora pensa tu ter que dar aula sobre isso com uma aula por semana, 48 aulas no ano. Quantas aulas tu teria para cada um desses assuntos? 3? 4? Não vai esquecer que tem atividades. Por período, tem que fazer
no mínimo 2 atividades. E hoje em dia, para cada atividade, tu tem que fazer uma recuperação, porque o aluno não pode não ter chance de não recuperar a nota. Então, tu vai ter que fazer, tirar, deixa eu ver, digamos que tu faça as atividades na sala e a recuperação fora da sala. Então, tu vai ter que tirar de cada um desses assuntos, em cada período, no caso, em cada período tu vai ter que tirar 2 aulas, 2 dias, certo? 2 dias por período seriam 8 dias. Então te sobram 40 dias para tu dar aula. Lembrando, cada um desses dias tu vai ter 50 minutos. Tem escola que é 45, tem escola que é meia hora. E aí, o que tu vai fazer para dar esses assuntos? Ah, e lembrando que tem feriado. Vamos dizer que caiu no teu dia uns 5 feriados no teu ano. Já perde 5. E isso não é incomum não, cara. Teve mês, lá na escola que eu trabalho, teve mês em que os feriados, eles caíam só no meu dia. Tem mês que é assim, poxa. Teve mês nesse ano que os feriados foram só quinta-feira. Foi, quinta-feira não teve aula. Na próxima quinta não tem. Na próxima quinta não tem. Na próxima quinta não tem. E o que que faz? E aí o que que faz? Porque, tipo, eu dou aula de. Além de história, eu dou aula de cultura espanhola, que é da parte diversificada, que tem aqui no Maranhão a disciplina de cultura espanhola e países da América Espanhola. E eu dando aula sobre isso, teve mês que eu não dei nenhuma aula. Por quê? Porque o mês inteiro, toda quinta caía um feriado diferente. Feriado, ponto facultativo e tal. E eu só dava aula quinta-feira. Então imagina isso. Imagina que tu só dá aula quinta-feira da tua disciplina. E toda quinta é feriado. E aí, o que tu vai fazer? E agora imagina que tu é um cara que dá aula sexta. Vamos dizer que é sexta. Cara, quando é feriado sábado ou feriado domingo, geralmente as escolas não abrem sexta. Então imagina que todo feriado de fim de semana, feriado prolongado, tu não vai conseguir dar aula. Então, tua aula não vai ter. E agora imagina o seguinte, escola quando faz projeto, geralmente deixa projeto perto do fim de semana, para dar tempo de fazer. Imagina que todo projeto da escola, projeto de gincanas, de projeto de soletrando, esse tipo de coisa, vai ficar para sexta-feira. Agora imagina um cara que dá aula sexta. O que? Vai dar das 48 aulas, ele vai dar o que? 30, 30 aulas, 20 aulas, às vezes 15 aulas, tem escola que o cara vai dar 15 aulas. E ele ainda tem que fazer atividades. Sabe, é um negócio tipo, o novo ensino médio ele não foi planejado, cara. E não tem quem faça eu pensar que ele foi planejado. Ah, mas eu não tô falando que o professor ele só vai dar uma aula por semana na escola inteira, claro, para quem não entende essas coisas. Eu tô falando que o professor ele vai dar uma aula por turma. Eu tô falando de uma turma inteira. Essa aula é uma turma inteira que vai perder. Então, a turma que eu dou aula só quinta, ela perde uma aula da semana toda vez que não tem aula quinta. É basicamente isso que eu quero dizer. E outra coisa que essa disciplina que eu ensino da parte diversificada, ela é tão renegada e tal, que é o seguinte, não tinha material no primeiro ano que eu dei aula sobre ela. Não tinha material. Eu tive que me virar para achar um jeito de dar aula, assim como as outras pessoas que davam aula dessa matéria. Tive que me virar. Eu já conheci 4 pessoas que dão aula, e todas elas deram um jeito de dar aula sobre essa matéria. E eu já falei com pessoas de outras áreas e cada uma delas também disse o jeito que elas dariam para dar aula sobre essa matéria, porque não existe uma métrica, não existe um livro. Aí esse ano, agora que nós estamos no segundo ano dando aula sobre isso, nesse ano surgiu apareceu lá o documento do que a matéria aborda. E o documento não é um livro, é um tópico. Tem vários tópicos pequenos e é isso, é um índice. Cara, é muito ruim, cara. Imagina tu ser formado em uma área e dar aula de outra. Isso já é bem complicado. Agora imagina tu ser formado em uma área e ter que dar aula de outra que não existe material. Tipo, imagina tu ter que ensinar uma disciplina que foi criada esse ano. Pensa só. Porque, tipo, essa disciplina de cultura espanhola, ela foi criada para o novo ensino médio. Então, ela é uma disciplina que foi criada para passar a existir em 2022. Eu comecei a dar aula em 2022. Então, quando eu comecei a dar aula sobre essa disciplina, a disciplina tinha acabado de surgir. Não existe, até hoje, não existe um livro, não existe um material, não existem estudos sobre essa disciplina, não existem motivações para ela existir. É basicamente isso. Ela foi inventada. É esse tipo de coisa, tipo, e sobre
Sobre eletivas, eu não tenho muito o que reclamar no meu caso, até porque nas escolas que eu trabalho, as eletivas elas nunca foram tratadas como algo tão secundário. Os professores eles têm muita noção de que eles estão dando aulas para pessoas que não têm muita perspectiva de vida, então eles tentam se encaixar nisso. Essa questão de galhofa, de oficina de fazer bolo, bolo de pote, mamagaia, isso é tudo a mídia, sabe? A mídia que pega um negócio que aconteceu em uma escola e tem 100 escolas que estão fazendo direito, estão tentando fazer um negócio mais bem feito que dá. Aí uma escola faz um negócio mega galhofa, mega zoeira, e aí eles pegam e dizem, olha, aqui ó, é isso aqui ó, e isso aqui é todos, isso aqui é todos. Sempre tem esse negócio. Sempre vai ter. Esse negócio de tem uma coisa acontecendo, uma mudança, aconteceu uma coisa nova, as pessoas sempre vão pegar os exemplos ruins, porque são esses exemplos que popularizam, que quando a mídia posta, dão um clique, porque tipo, imagina se tu disser que tem agora eletiva ensinando as pessoas sobre mercado financeiro, por exemplo. Isso vai dar clique? Não. Agora, se tu diz que nas escolas estão ensinando a fazer bolo de pote, óbvio que isso vai dar clique. É óbvio, porque é muito estranho, é uma coisa muito esquisita. Então, nas escolas, pelo menos que eu estive, estão todo mundo tentando dar o máximo que dá para tentar melhorar essas coisas. E outro negócio, saiu ali o meme e tal, "Oh, as escolas estão ensinando RPG. Pra ti que criticou isso, cara, pensa só. Tu já soube o que é um RPG? Tu sabe o que é isso? Cara, porque se tu tá criticando e não sabe o que é RPG, cara, tu acha que RPG é um joguinho, tu tá muito enganado, cara. RPG é uma das coisas mais criativas que existem, é uma das coisas mais imersivas que existem. Quando eu comecei a dar aula, eu fiz RPG nas aulas de história, sem saber que as pessoas estavam dando RPG. Por quê? Porque eu jogo RPG, eu sei o quanto que história as pessoas acham que é chato, as pessoas não ligam, e o quanto que RPG é imersivo. Então o que eu fazia? Eu pegava um assunto que eu fosse falar, tipo, um assunto é Guerra Fria. As pessoas não vão ligar, cara. As pessoas não ligam. Se eu introduzo elas dentro do assunto, eu crio um jogo em que cada um é um personagem e vai jogar dentro daquilo, elas vão ligar. Porque agora elas são parte daquilo. Claro que eu não fiz isso em todas. Fiz uma vez ou outra. Mas as pessoas ligaram. E tipo, naquele ano foram as aulas que mais deram resultado. Foram as aulas que as pessoas mais lembraram do assunto. Por quê? Porque elas estavam inseridas naquilo. Que falta muito na escola é isso de estimular a criatividade, estimular o pensamento, estimular o entendimento. Porra, se tu faz um aluno entender o quanto que era ruim ser uma mulher na Revolução Industrial, ele vai diminuir a quantidade de machismo que ele comete durante o dia a dia. Se tu faz o cara entender que a causa dele morar numa região quilombola e ser uma região extremamente pobre é causada pela forma que a abolição aconteceu no Brasil, ele vai aos poucos entendendo como que o racismo afeta a vida dele. Se tu não consegue inserir os alunos dentro desses assuntos, eles não vão entender, cara. Então, pra tu que sai criticando, ai, tô dando aula de RPG, é porque tu não entende o que é, realmente. RPG é uma das coisas mais criativas para se ensinar história, uma das coisas mais fáceis de o aluno entender. Porque a gente tem que entender que a gente não tá lidando com pessoas muito letradas, cara. No ensino médio, a gente tá lidando com adolescentes. Adolescentes estão no auge dos hormônios. São pessoas que estão no auge de querer dopamina. Eles querem, nossa, eu quero muito coisas que me entretenham, não quero coisas chatas e tal. Não tem como tu chegar, ler um livro para ele e fazer ele se interessar naquele livro. E é isso. A escola tem que dominar a narrativa, por exemplo. Cara, se eu vou dar aula de história e eu não domino narrativa, não tem como eu dar aula de história se eu não consigo fazer a história ficar interessante. Eu posso pegar o negócio mais interessante do mundo e se eu não souber explicar, eu não consigo. Porque, tipo, história é uma das matérias mais interessantes que existem. É basicamente o mundo, cara. É a matéria que fala de tudo que aconteceu. Então, é interessante. E são coisas que falam sobre nós. E, tipo assim, eu pego um assunto, por exemplo, recentemente eu estava dando aulas no terceiro ano sobre a Revolução Cubana. Aí, durante a aula, eu fui explicar por que que nos países socialistas acontece a coletivização dos campos. Eu expliquei o que era um campo, eu expliquei
por que que os trabalhadores do campo são explorados. E era uma visão, tipo assim, as pessoas sabem que no campo não é legal, mas as pessoas não param para pensar sobre isso. Na hora que eu falei, que eu fui contando, aí eu fui dizendo, olha, vocês acham que é justo acontecer isso, 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 isso? Aí eles, não. Aí eu, vocês acham que é justo acontecer isso, 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 isso? Não. Aí eu falei, você sabe como funciona uma fazenda grande? Vocês sabem que o dono da fazenda não trabalha. Vocês sabem que quem trabalha de sol a sol é aqueles caras, aqueles velhos, aquelas famílias e tal. Vocês sabem que tem vezes que o cara trabalha e passa de pai para filho o trabalho. Ele nunca enriquece, mas tem um cara que está enriquecendo sempre com o trabalho dele. Aí eles começaram a pensar, realmente, isso acontece. Aí eu disse, então, essa é a justificativa que a galera nos países socialistas usava para coletivizar os campos. Essa era a justificativa deles para tomarem os campos e darem para o povo. Aí eu falei para eles, tipo assim, vocês concordam que entregar os campos para o povo seria melhor? Que o lucro do campo ser dado para o povo que trabalha lá seria melhor? Aí eles entenderam. Faz sentido. Aí depois eu vou falar o que, que acontece, como isso, mas tipo, isso é fazer a narrativa ficar melhor. Porque se eu tivesse lido um livro e falado, olha, na Cuba revolucionária, na União Soviética revolucionária, eles pegaram os campos e coletivizaram. Aí eu passo pro próximo assunto. É porque é basicamente assim que na escola é. Não tem esse domínio da narrativa, você não pega e vai na. Você tem que saber narrar, cara. Isso é um pontapé para quem é professor. E é basicamente isso. Essas são minhas reclamações, meus apontamentos e tal sobre o novo ensino médio. No geral, eu acho que o novo ensino médio vai mais atrapalhar do que ajudar. Eu acho. Por quê? Se os alunos não tiravam notas boas nas provas antes, quando eles tinham mais tempo para estudar, imagina agora que eles têm menos. E o novo ensino médio ele tem toda uma visão para transformar os alunos cada vez mais em trabalhadores. É ensinar os alunos a trabalharem para alguém. É essa visão de que tu vai sair da escola pronto para trabalhar para alguém. O que, que é isso? Aqui vai ficar uma crítica para o capitalismo, vou fazer uma crítica rapidão. O que, que é a faculdade? Se não é a fábrica de trabalhadores. Porque no capitalismo, tudo é mercadoria, certo? Tudo é mercadoria. No capitalismo, se tudo é mercadoria e se tudo é fabricado, a mercadoria tem que ser fabricada, o alimento tem que ser fabricado, as roupas tem que ser fabricadas, tudo que é mercadoria é fabricado, certo? E o trabalhador, ele é uma mercadoria também, ele é uma moeda de troca, ele é um jeito do cara que é rico ficar mais rico. Se o trabalhador ele é uma mercadoria, onde é que ele é fabricado? Onde que se fabrica trabalhadores? Se não é na faculdade. A faculdade ela é a fábrica de trabalhadores. É a montadora de trabalhadores. É lá onde os trabalhadores vão ser fabricados. É lá onde entra 50 pessoas que não sabem fazer nada numa função e saem 50 funcionários. Nunca sai um cara que vai ser líder da faculdade. Ele não sai tipo, agora eu sou líder. Não, ele sai de lá um funcionário. Sai pronto para ser funcionário. E curso técnico é pior ainda, porque curso técnico, no fim do curso técnico, tu ganha um diploma que diz o seguinte: eu posso trabalhar para alguém. Porque se tu faz faculdade, tu até pode fazer uma faculdade de muito prestígio e virar chefe. Tu pode fazer uma faculdade de muitíssimo prestígio. Mas no curso técnico, não. No curso técnico, tu vai lá. Agora eu sou técnico em tal área. Ou seja, eu tô apto a trabalhar. Me contrata. Porque o curso técnico só serve para botar currículo. Não serve para tu montar alguma coisa e tal. E aí, o problema a escola virou um curso técnico. O ensino médio virou um curso técnico. Tu entra no ensino médio e sai de lá com um diploma que diz o seguinte: estou pronto para trabalhar em tal área. Estou pronto para trabalhar nessa empresa específica. E aí faz o seguinte: a faculdade não precisa mais ser a fábrica de trabalhadores, porque a escola pública se tornou isso, se tornou a fábrica de trabalhadores. Então, tal que se tu faz escola pública, hoje em dia, dificilmente tu vai passar na faculdade. Por quê? Porque a faculdade vai ficar para aquela galera, vai voltar a ser coisa de rico, vai voltar a ser coisa de pessoas que fazem escola privada. E aí, as pessoas que não fazem escola privada, as pessoas que fazem escola pública, estão estudando para trabalhar para quem faz escola privada.
para ser o funcionário de quem faz escola privada. Então se dividiu de novo. Hoje em dia, o filho do rico vai fazer uma escola de rico, ele vai fazer uma faculdade, ele vai ter tudo para ele e ele vai se formar para ser o dono de uma coisa. E aí o filho do pobre vai fazer um ensino médio, não vai conseguir fazer uma faculdade, porque a nota de aprovação do ensino médio é 6 e a nota de aprovação de um vestibular é altíssima, o nível de cobrança de um vestibular é altíssimo. Um aluno que passou o ano inteiro tirando 6, dizendo 6 passa, 6 passa, 6 passa, e passando com 6, quando ele chegar na faculdade ele vai bater a cara e não vai passar. Não vai, não vai. Se um aluno nota 6 faz uma prova de faculdade, ele não vai passar. É basicamente isso. Então, você diminui a cobrança no ensino médio, você diminui a carga horária, você diminui o investimento para o ensino, você diminui o orçamento, diminui o desempenho dos professores no ensino público. O que você vai fazer? Vai fazer cada vez menos alunos irem para a faculdade. E quando você diz o seguinte, não, cara, mas não precisa ir para a faculdade. Passando no ensino médio, tu já pode trabalhar. Aí que o aluno vai pensar, é mesmo? E pronto, tá aí a arapuca. Tu fez o aluno ser fabricado como um trabalhador. Tu tornou a escola na fábrica de trabalhadores. E essa é a minha principal reclamação sobre o novo ensino médio. Qualquer dia vai ter um vídeo muito bem editado explicando ponto a ponto disso, mostrando autores e tal, esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu tô gravando isso aqui 7h30, eu tenho que postar ainda 8 horas de hoje, então se tu tá vendo esse vídeo aqui no dia 17 de outubro ainda, saiba que eu consegui postar na hora. Se não, não consegui. Mas é isso. Obrigado. Envia para algum amigo teu isso aqui, algum amigo que tá fazendo ensino médio, algum amigo que nunca fez o novo ensino médio e não entende como é que é. Algum amigo teu que é professor. Envia, cara, por favor, cara. O meu canal, ele ainda é muito pequeno. Eu faço tudo sozinho. E eu preciso real de compartilhamento para ver se eu consigo, cara. Senão, não vai dar certo. É isso. A gente se vê no próximo vídeo, que possivelmente vai ser uma coisa muito mais bem editada e vai ser sobre a questão da Palestina e de Israel, possivelmente. Até a próxima. Nunca mais tinha mandado um beijo.